Bom dia, gente. Feche os olhos, vamos entrar na presença de Deus em nome do Senhor Jesus. Quem sou eu para merecer tão puro amor? Quem sou eu para ser a imagem do meu Deus? Quem sou eu para ter a mão que me segura? Sou tão pobre criatura que nem mesmo sei quem sou. Mas tu, Jesus, tu me fizeste entender Que para ti sou que precioso, para ti sou precioso, que para ti tenho valor, que para ti tenho valor. Tu és poder, tu és virtude e beleza, tu és a própria natureza, tu és consolo, tu és amor. Quem sou eu para merecer uma coroa? Quem sou eu para ser na vida um vencedor? Quem sou eu para clamar e ser ouvido, e através do meu gemido mover a mão de um rei, Senhor? Mas tu, Jesus, tu me fizeste entender que para ti sou precioso, que para ti tenho valor. Tu és poder, tu és virtude e beleza, tu és a própria natureza, tu és consolo, tu és amor. cante mais, tu Jesus, Mas tu, Jesus, tu me fizeste que para ti sou precioso, que para ti sou precioso, que para ti tenho que valor, para ti tenho valor. Tu és poder, tu és virtude e beleza, tu és a própria natureza, tu és consolo, tu és Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Abençoe então, meu Senhor, estes momentos que nós iremos passar aqui na tua presença. Fala conosco, meu Deus. Age no nosso interior. Nos dá compreensão do quanto o Senhor nos ama. Nos dê entendimento, meu Pai. Nos dê entendimento do porquê nós estamos aqui. Em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. De todo o coração.
Amém. Amém. Podem sentar, gente. Bom dia mais uma vez, pessoal. Muito bem, você que trouxe sua Bíblia, gostaria que você abrisse em Mateus 23, 37. Diz assim o texto sagrado, olha: o lamento sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta aos seus pintinhos, debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos que, desde agora, já não me vereis mais, até que venhas a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Eu estava lendo essa passagem aqui em casa ontem à noite, porque eu tenho umas coisas para falar, importantes, e eu fiquei imaginando Jesus. Já havia feito tantos sinais, já havia operado tantas coisas, tinha feito de tudo para mostrar para o povo, para mostrar para os judeus principalmente, que ele era o Salvador. E num determinado dia, depois que o capítulo 23, se você ler, ele é praticamente todo falando sobre a hipocrisia. Jesus bate nos hipócritas forte. E depois que ele faz isso, ele chega no alto de Jerusalém, numa parte alta, e ele olha para Jerusalém sozinho. Ele estava sozinho, ele fala assim: ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir vocês, quantas vezes eu quis salvar vocês, quantas vezes foi mandado profetas, quantas vezes foi mandado pessoas para tentar mostrar para vocês o caminho da salvação, e o que vocês fazem? Vocês maltratam eles, matam eles, apedrejam eles, crucificam eles. Então, por isso que o tema é o lamento de Jesus sobre Jerusalém, porque ele olhou para aquele povo, e por tudo que ele havia feito, não só ele, mas todos os que vieram antes dele, tentando mostrar para aquele povo o caminho da salvação, e as pessoas não conseguem compreender o que ele estava fazendo. A contrapartida da bondade de Deus sempre foi a maldade do homem. Então Jesus, você imagina só Jesus olhar para aquela cidade lá do alto, olhar e falar assim: quantas vezes eu quis salvar vocês, eu me humilhei como Deus para mostrar para vocês a salvação, e vocês não entendem, vocês não compreendem. E logo depois fazem a mesma coisa com ele, quer dizer, crucificam Jesus. E o que eu quero que você observe? Que quando Jesus fala assim, olha, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados, Jesus está dizendo assim: várias tentativas foram feitas, várias tentativas, mas todas as tentativas vocês desprezam. Porque a grande verdade, pessoal, é que desde que o homem lá no paraíso ele pecou, desde que Adão e Eva eles pecaram, Deus ele vem tentando no passar dos anos reconciliar, aproximar novamente o homem de Deus. Deus, por exemplo, Deus instituiu nesse período longo de tempo, ele instituiu, por exemplo, os libertadores. Moisés foi um libertador. O que Moisés fez? Usado por Deus, foi lá e tirou o povo da onde? Do Egito. Só que Moisés falhou. Tanto Moisés falhou, que Deus falou para ele assim: olha, Moisés, você vai enxergar a terra prometida, mas você não vai poder entrar nela, porque Moisés representou Deus mal perante o povo. Então Deus não permitiu Moisés entrar na terra prometida. Quem assumiu o lugar dele foi quem? Foi Josué. Josué assumiu o lugar dele para conduzir o povo. Mas o desejo de Deus sempre aproximar o homem de Deus. Josué também falhou. Então Deus instituiu no meio do povo juízes, que eram homens tirados do meio do povo para julgar a causa do povo. Isso aconteceu já dentro da terra prometida. Então foi levantado o primeiro juiz, Gideão.
para liderar o povo, para lutar pelo povo. Mas depois dele vieram outros juízes, Baraque, Débora, Sansão. Lembra de Sansão? Sansão era um juiz, ele era responsável pelo povo, falhou também. Através de Dalila, ele falhou, ele pecou, né? Ficou cego. Mas depois dele vieram os sacerdotes e profetas, também falharam. Eli foi um sacerdote, falhou. Samuel foi juiz e foi também profeta, falhou também. Todos eles falharam, todos eles falharam. Veio uma outra época, veio uma nova tentativa, que foi a época da monarquia. Veio o primeiro rei, foi quem? Saul, falhou Saul. Depois de Saul veio quem? Davi, falhou Davi. Depois de Davi veio quem? Salomão, falhou Salomão. E foi uma falha atrás da outra, uma falha atrás da outra. Vieram os profetas, vieram os grandes profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, os grandes profetas vieram, falharam também. Falharam também. Foi uma sequência de falhas por causa do homem, mas a intenção de Deus sempre foi a mesma: reconciliar o homem a Ele mesmo, reconciliar o homem a Deus. E chegou um momento que Deus viu que o homem não conseguia ser salvo. O homem não conseguia ser salvo, mesmo com toda a ajuda de Deus, mesmo com tudo que Deus tinha feito, trazendo os profetas, os juízes, os reis, tentando mostrar para eles o caminho de Deus, e eles falhavam, todos falhavam, os sacerdotes falhavam, os reis falhavam e o povo falhava. Então Deus entendeu que o homem por si só, pela capacidade dele, pelo entendimento dele, pela boa vontade dele, pelo querer dele, ele não consegue ser salvo. Então o que Deus fez? Pegou o Filho, Senhor Jesus, e enviou para ser o nosso Salvador. E é importante você só ter atenção a isso, porque nós não temos capacidade de ser salvos sozinhos. Deus foi obrigado a mandar um para fazer por nós o que nós por si só não temos capacidade de fazer. Não temos. Então Jesus, na verdade, Ele é o nosso Salvador. Por quê? Porque sem Ele nós não podemos ser. E isso precisa ficar muito bem claro para nós. Muito bem claro. Não há hipótese nenhuma de nós pensarmos em salvação sem pensar em Jesus. Não há na face da terra um homem ou mulher sequer que possa ter a esperança de ser salvo sem o Salvador. Não há como ser salvo sem Jesus. E isso tem que ficar muito bem claro para nós. Amém, pessoal? Entre todos esses homens, legisladores e reis, houve um profeta chamado Isaías, que ele profetizou sobre Jesus. O livro dele é considerado entre os teólogos como o quinto evangelho. Não literalmente, tá? Por quê? Porque Isaías, que já era um profeta, e Deus já sabendo que não tinha mais jeito para o homem a não ser com o Salvador, então o profeta Isaías começou a mostrar para o homem que futuramente viria alguém que traria a solução definitiva para o homem, que era a salvação. E ele falou a respeito de Jesus, e eu queria ler isso com você, no livro do profeta Isaías. Então, Isaías, ele viveu no ano 740 antes de Jesus nascer. 740 anos antes, ele já falou a respeito de Jesus. Isaías 52:13, diz assim, olha: o sofrimento vicário do servo do Senhor. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor?
porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconderam o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Diga graças a Deus. Então, 740 anos do nascimento de Jesus, o profeta Isaías narrou tudo isso aqui, falando sobre quem? Falando sobre quem? Sobre o nosso Senhor Jesus, que seria o nosso Salvador, que seria o nosso substituto. E você percebe que a todo momento ele é chamado do justo, do santo, do perfeito. E foi de fato a vida de Jesus, uma vida reta, santa, perfeita. A Bíblia diz que Jesus não conheceu o pecado. Ele não conheceu o pecado, mesmo estando na nossa natureza, ele não conheceu o pecado. Mas se ele não conheceu o pecado, então por que ele sofreu tanto? Por que ele padeceu tanto? Por que ele passou tudo que ele passou? Porque o sofrimento dele foi assim algo desumano. Por quê? Porque ele não estava sendo punido pelos pecados que ele cometeu, mas ele estava sendo punido pelos pecados que nós cometemos. Tudo que ele sofreu não é porque ele merecia. O sofrimento que ele carregou era o sofrimento que nós merecíamos. A dor dele era a nossa dor. O sofrimento dele era o nosso sofrimento. As chicotadas eram as nossas chicotadas. Aquela coroa de espinho era para ser para nós. O inferno que ele teve que descer era o nosso lugar e não dele. Mas ele fez tudo isso para fazer por nós algo que nós não podíamos fazer. Ele nos salvou porque nós não podíamos ser salvos. Nós devemos a nossa salvação ao Senhor Jesus. Aquele sofrimento dele que ele não merecia era o sofrimento que nós deveríamos passar. Eu queria colocar para vocês, e eu queria que você prestasse bastante atenção, numa gravação. Eu até compartilhei no nosso grupo na internet, o nosso grupo na IGV, no WhatsApp. E essa narrativa é de um médico que é pastor. E ele fala o que aconteceu com Jesus na cruz. Ele fala patologicamente o sofrimento de Jesus na cruz. E eu queria que você prestasse bastante atenção o que Jesus passou por nossa causa. Presta bastante atenção, não deixa o seu pensamento voar, não se distrai com criança, procura ficar atento. E vê se você consegue entender
o que foi que Jesus sofreu por nós. Amém? Pode colocar. Eu sou um cirurgião e dou aulas há algum tempo. E por 13 anos vivi em companhia de cadáveres e durante a minha carreira estudei anatomia a fundo. Posso, portanto, escrever sem presunção a respeito de morte como aquela. Jesus entrou em agonia no Getsemane e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue ou hematidrose é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. E para provocá-lo é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas, e o sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, escorrendo então por todo o corpo até a terra. O corpo dele inteiro havia se tornado negro, porque ele havia suado sangue. Só para os irmãos entenderem qual é o estado de espírito que leva alguém a suar sangue. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Conhecemos a farsa do processo preparado pelos líderes religiosos, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre Herodes e Pilatos. Pilatos teve que ceder e então ordenou a flagelação, o chicoteamento de Jesus. Os soldados despojam Jesus, tiram a roupa de Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferente estatura, e golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte, a cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois o escárnio da coroação, com longos espinhos mais duros que os de acácia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar, e os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheia de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro, frequentemente cai sobre os joelhos e os seus ombros estão cobertos de chagas, de ferimentos. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso.
Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, tiram a roupa do condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas, nos ferimentos, e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio do tecido adere, cola a carne viva, e ao levarem a túnica se laceram as terminações nervosas, postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento, e há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope. Mas ainda não é o fim. O sangue volta a escorrer. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam de pequenos elementos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um longo prego pontudo e quadrado, apoiam-no sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado: uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, que provoca uma síncope e faz perder a consciência. Mas em Jesus não. O nervo é destruído só em parte, e a lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. E quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada, e a cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes. Elevam a Jesus. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior e estava desidratado pela perda de tanto sangue. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja com bebida ácida de uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. De repente, um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvando. É como acontece a alguém ferido de tétano, a isto que os médicos chamam de tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, os músculos entre as costelas, depois os do pescoço e finalmente os músculos respiratórios se enrijecem. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho, depois se transforma num violeta purpúreo.
Jesus é envolvido pela asfixia. Seus pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor, os olhos saem fora de órbita. Mas de repente algo acontece. De repente algo acontece. Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Ele esforça-se a pequenos golpes, se eleva, aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Mas por quê? Por que este esforço? Por quê? Porque Jesus quer bradar: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E logo em seguida o corpo de Jesus começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz, e cada vez que quer falar ele deverá elevar-se, tendo como apoio o prego dos pés. Inimaginável. Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coagulado, enxames de moscas unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui, logo serão 3 da tarde, e depois de uma tortura que dura horas e horas, todas as suas dores, toda a sua sede, todas as cãibras, toda a asfixia, todo o latejar dos nervos medianos lhe arrancam um lamento: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus grita: está consumado. E em seguida, num grande brado, diz: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. E morreu no meu lugar e no seu. Feche os seus olhos. Eu quero até me desculpar de colocar uma narrativa assim pesada, mas eu acho que é importante em alguns momentos nós entendermos as coisas. Às vezes nós precisamos ouvir com mais clareza para podermos entender, porque às vezes há pessoas que Deus faz um esforço tão grande para nos salvar, e há pessoas que interpretam isso como uma coisa qualquer e não conseguem enxergar, não conseguem compreender o que Deus fez para salvar a nossa alma. O que Deus fez. Você imagine Deus vendo o próprio Filho passar o que passou naquela cruz. Mas a Bíblia diz que Jesus fez por amor, porque se não fosse por isso, não haveria chance de salvação para nenhum de nós. Então o nosso coração precisa ser grato por aquilo que Ele fez por nós. Como hei de agradecer por tão imenso amor? Como posso expressar? Obrigado, meu Senhor. É tão pouco a dar e tanto a receber. Pelo sacrifício de Cristo é que eu venho lhe dizer: obrigado, meu Senhor, pelo
pra morrer naquela cruz, o seu sangue derramou, mesmo sendo inocente, meus pecados perdoou. Obrigado, meu Senhor. Como vou recompensar o sofrimento de Deus ao deixar seu Filho amado morrer pelos pecados meus? Para Deus foi muito triste ver seu Filho apenar, pois sem ter nenhuma culpa foi morrer em meu lugar. Obrigado, meu Senhor, pelo teu Filho Jesus, pois aos homens foi entregue pra morrer naquela cruz, o seu sangue derramou, mesmo sendo inocente, meus pecados perdoou. Obrigado, meu Senhor. Meu amigo, minha amiga, agradeça a Deus. Agradeça a Deus por aquilo que Ele fez por você, porque é importante que você compreenda que foram os nossos pecados que colocaram Ele naquela cruz. Foram os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. Lembra quando Ele esteve lá em Jerusalém e disse: ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis juntar vocês, como a galinha junta os seus pintinhos, assim quis eu juntar vocês. Mas vocês apedrejam, vocês matam, vocês crucificam. Mas é importante, amigo e amiga, que hoje eu e você, na nossa oração, é importante nós falarmos para Deus: obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Senhor, porque o teu amor para com o ser humano foi desprezado muitas vezes. Os teus servos que vieram falar da salvação foram apedrejados. Mas hoje, meu Pai, hoje nós estamos aqui na tua presença e reconhecemos o esforço que o Senhor fez para nos salvar, porque nós, pecadores, errados, cheios de fraquezas e de falhas, meu Pai, nós, grãozinhos de areia nesse mundo, não temos capacidade. Essa é a verdade, meu Pai. Não temos capacidade para nos salvar, não temos condições para nos salvar. Mas nesta manhã, meu Pai, nós nos agarramos aos pés do nosso Salvador, nós abraçamos os pés do nosso Salvador, e juntos, meu Pai, queremos dizer: obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor para conosco. E desculpa, meu Senhor, desculpa pelo sofrimento que nós causamos. Nos perdoe, meu Senhor, pelo sofrimento que fizemos o Senhor passar. Mas nós reconhecemos, e por isso estamos aqui hoje,
aos teus pés, meu Senhor. Estamos aqui para te louvar, para te agradecer e dizer que o Senhor é o nosso Salvador, e dizer que nós hoje temos o Senhor como nosso único Salvador. Agradeça, meu amigo, minha amiga, agradeça a Deus, louve a Ele, diga a Ele que você o ama. Diga: eu te amo, meu Pai, eu te amo, meu Deus, porque o Senhor me amou primeiro. Eu te amo, Jesus, porque o Senhor me salvou. Te adoro porque o Senhor é o meu Salvador. A minha vida te pertence. Aleluia. Ó Espírito Santo, venha, meu Deus, agora sobre cada pessoa, venha sobre cada um aqui nesta manhã, meu Pai, fazer transbordar o teu amor em nosso coração, fazer o teu amor encher a nossa alma de gratidão, meu Senhor. Que o nosso coração nunca mais seja um coração duro, um coração insensível. Que o nosso coração, meu Pai, jamais seja um coração indiferente ao teu grande amor para conosco. Mas isso, meu Pai, isso depende da revelação do teu amor ao nosso coração. Então revela o teu Filho Jesus a cada coração, revela Jesus a cada pessoa aqui, meu Pai, que nós possamos enxergar e ver e chegar à conclusão de que nós não somos nada sem o Senhor, de que a nossa vida não é nada sem a tua presença, mas somos arrogantes, somos orgulhosos, meu Pai, e por causa dessa arrogância nossa, por causa dessa maldita natureza, o teu Filho passou o que passou. O teu Filho amado, que merecia todo o bem, que merecia todo o bem, recebeu todo o mal, recebeu toda a nossa maldade, como um cordeiro mudo, como um cordeiro caminhando em direção ao matadouro, sabendo que o seu sangue ia ser derramado, mas ele não abriu a boca, ele não reclamou, porque ele sabia que nós estaríamos aqui hoje, meu Senhor, e nós só podemos crer na nossa salvação hoje por causa daquilo que ele sofreu. Oh, meu Pai, nos ajuda, meu Senhor, nos ajuda a entender o amor de Jesus por nós, nos ajuda a entender, meu Pai, o valor da nossa salvação, o preço que ela custou, o preço, meu Pai, o preço que foi pago, para nós podermos ir para o céu, o preço que foi pago, o salário alto que foi pago, meu Deus. Ah, meu Pai, e às vezes somos tão orgulhosos, meu Pai, arrogantes. Às vezes, meu Pai, a gente passa por um problema, a gente passa por um momento difícil, e a gente diz assim: ah, eu acho que eu vou largar tudo, ah, eu acho que eu vou parar de ir na igreja, ah, eu não vou ler mais a Bíblia, não. Às vezes a gente está no meio de uma tempestade, e a gente acha que a melhor coisa a fazer é virar as costas para nosso Salvador. Como nós somos estúpidos, como nós somos insensíveis. Às vezes eu tenho vergonha de ser quem eu sou. Meu Pai, nos ajude, tem misericórdia de nós, meu Pai, tem misericórdia de nós, pecadores que somos. Nos ajude a amar, nos ajude a entender, meu Pai, nos ajude, meu Senhor, porque nós somos um bando de coitados, que não enxergamos um palmo na frente do nosso nariz. Tem misericórdia de nós, meu Pai, e te agradecemos, meu Senhor,
por esta manhã na tua presença. Te agradecemos pela tua presença e pelo poder do Senhor em nossa vida. E que o Senhor, meu Pai, nos encha dia a dia desse amor, que nós possamos valorizar, meu Pai, o amor que o Senhor tem por cada um de nós. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Que honra é saber que sou teu filho. Tu que és tão grande e infinito. Prazer é quando choro, estás bem perto. É honra ter um pai assim, eterno. Que coisa preciosa és tu em mim. É algo inexplicável pra dizer. Só sei que quando estou em tua presença, cresce muito mais a esperança de te contemplar, pra te dizer que honra é tua presença em meu ser. Que honra é te chamar, te receber. Prazer é te abraçar e te sentir. Prazer é te encontrar e te seguir. Te amo, meu Senhor. Vai com Deus em nome de Jesus. Que honra é tua presença em meu ser. Que honra é te chamar, te receber.